Vocês já devem saber que o palito é polêmico. Mas hoje eu quero contar a história, a origem do palito, como surgiu o palito e até chegar nesse formato industrial feito com essa pequena madeirinha. Vamos lá. O palito surgiu mais ou menos, aliás, mais ou menos não, no século 17, em 1700, onde a nobreza, a realeza, usava de uso permanente. Era um objeto para tudo, até mesmo para situações difíceis. Como vocês sabem, naquela época, os castelos abriam as portas e recebiam os burgueses. E então, não existiam talheres como hoje, no século XXI. Então, ele era um objeto considerado uma joia. O material, normalmente, ouro, metais nobres, prata, de osso, de madeira, mas uma madeira polida, uma madeira nobre, onde até era colocado como se fosse um boto, pedras preciosas na parte superior, e ele tinha várias funções. Eles colocavam às vezes na lapela das roupas, nas mantas, aquelas echarpes maravilhosas, então eles colocavam ali em festas. Isso eu ouvi falar, não posso dizer que era real. As dançarinas, depois daquelas festas que duravam até mais de 2, 3 dias, elas se defendiam com aqueles alfinetes que eram considerados palitos. Por quê? Porque realmente ele tinha várias funções. Interessante saber, não é? Bom, falar da história é bom, mas o dia de hoje, atualmente, palito nunca, nem sobre a mesa, nem para vocês usarem para higienizar e limpar os dentes, porque além de prejudicar a dentina, os dentes, não é de bom tom. Porém, atualmente as pessoas sabem que o uso do palito é só para petiscos, para culinária, isso sim, mas para usar como se usava antigamente, a gente colocava a mão assim e tal, mesmo assim muitos nem se preocupavam com isso. Então, palito à mesa, jamais. Uma pergunta interessante é que quando você está num coquetel, por exemplo, e tem alguns frios, e você vê os palitos à disposição, você espeta, leva até a boca, mas depois você descarta esse palito. A não ser aqueles palitos que são específicos, não é? De metais, que tem até detalhes, coraçõezinhos, enfim, criativos, você pode até mantê-lo, só ele, para você e depois descarta. Mas esse aqui é descartável. Usou uma vez, joga fora. Outro detalhe é que me perguntaram, mas às vezes a gente vai em certos locais de restaurante e que ainda oferecem palito. Sim, eles até podem oferecer, mas o nível desse restaurante não é o mesmo de uma classe mais, vamos dizer assim, nobre, mais elevada, mais elegante, porque palito não se usa, é proibido. Se você chegar num restaurante, mesmo que seja na Europa, num lugar estranho, eles não vão mais oferecer. Palito caiu em desuso. Qual a sensação que você tem quando você depara com uma pessoa palitando os dentes e você fica assim, nossa, mas que absurdo, ela não tem nenhum cuidado de pôr a mão. Tem pessoas que ficam assim com asco, né, vamos dizer, e outros acham que aquilo é normal. Porém, você não pode se manifestar e fazer algum comentário. Finge que não está olhando, mas que horror, né? Tudo pode, mas não deve. Olha, eu vou responder uma pergunta que eu não poderia deixar de respondê-la. O produtor aqui da nossa empresa, da Nick, me perguntou, mas Ângela, eu vou a um restaurante, numa churrascaria e eu fico com aquela carne, como eu devo proceder? Bom, depende do restaurante. Normalmente, nos lavatórios e banheiros, né, eles têm
o fio dental, tem aquele enxaguante de boca. Então você vai até o toalete e lá você tenta usar fio dental. Se você não tem nesse local, você não acha, eu recomendo, porque hoje nós temos aqueles fios dentais que são descartáveis no envelopinho. Você pode pôr alguns na bolsa, né? E aproveita e nesse momento de saia justa você vai lá e tira. Mas palitar o dente? Não, senhor. Você, numa situação dessas, ainda usa palito ou você vai ao toalete e usa o seu fio dental? Deixa aqui nos comentários.